Pergunta, talvez ela não precise questionar uma com a outra. Mas por que tem que saber a escola histórica? A escola histórica, ela não é contra a codificação. Olha bem, ela não é contra a codificação. Ela dá essa impressão, mas ela não é contra a codificação. Pode escrever aí. Não é contra a codificação. Ela critica o direito natural, da mesma forma que a exegese. Ela não é contra a codificação. Ela critica o direito natural. Da mesma forma, ela corrobora em partes com a escola. Critica o direito natural. Ela é uma crítica radical do autor já. Inclusive, eles colocam, da mesma, olha só, outra semelhança que a escola histórica tem da exegese é a seguinte: as duas escolas pegaram o direito natural como fundamento do direito positivo. Olha só, filosofia do direito positivo. Tanto uma como a outra se apropriaram do direito natural. Olha só, apenas como fundamentação. Isso é escrito na primeira prova. Você repetia a Você tem que semelhança? botar isso aí, ó. Que A escola histórica, ela se apropria do direito natural apenas como fundamentação, apenas como filosofia. É diferente da common law. A common law, ela pega o costume como lei propriamente dita, porque vem do povo, aquele Volksgeist, isso é o espírito do povo. Ela se apropria do direito natural como fundamentação ou filosofia. Você pode escrever as duas coisas. Diferente da common law. Diferente da common law. A common law, ela é diferente. A common law, ela vai no espírito do povo. Lembra do Volksgeist? Ela diz o espírito do povo. Por quê? Porque eles achavam que o povo era soberano, tinha poder, então a lei tinha que emanar do povo. E esse é a lei dos costumes. Vem do povo porque vem do espírito dos povos, da povo. O que fala diferente da common law que se apropria? A common law se apropria do espírito das leis, o Volksgeist, que vem do povo. Por isso que o Austin, Peraí, que se apropria do... A common law? a common law, ela se apropria das leis que provém do povo. O espírito das leis que vem do povo. O povo é o soberano, então o povo que tem que elaborar suas próprias leis e se reger por elas mesmas. Só que isso, o Austin diz que isso é inseguro, é impróprio e é inseguro. Porque um pode obedecer e o outro não. Você precisa de um soberano para legitimar essas leis. Austin fala isso. Austin fala isso. Ela vai cobrar aí, ó, escola histórica e Austin no centro. Foi as duas coisas que eu bati aqui agora. E vou continuar, tem mais coisas. Então, o espírito das leis... O Austin diz que precisa de um soberano para legitimar as leis. Exatamente. E quem dizia isso aí também foi quem? Thomas Hobbes. Escreve aí também. Thomas Hobbes, 2 vezes. Toma com H, tem H e o Hobbes tem 2 vezes. Precisa Thomas de um Hobbes soberano para legitimar as leis. O Thomas Hobbes, ele também pensava isso. Foi ele que escreveu o Leviatã. Escreva aí também, ó. Ele escreveu o Leviatã. O Leviatã é o soberano, ou seja, o poder concentrado na mão de uma entidade. Lembra que o Estado é uma entidade espiritual, está no mundo do espírito, o Kelsen diz. É uma coisa que nós criamos, ele não existe materialmente, ele existe no mundo do espírito. Quem? No mundo social, o Estado. Tá. É pessoa jurídica. Né? Aí no espírito das leis. É o espírito das leis. Olha só, a definição do direito positivo, você não tem que escrever também nas questões. Sempre procura colocar direito positivo, a definição dele é direito posto pelo Estado. O que torna uma lei positiva é se ela é posta pelo Estado ou não. Essa palavra sempre vão ter que escrever. Então, a divisão do direito positivo A definição do direito posto pelo Estado. Quem disse isso? Austin disse isso e Gustavo Hugo também disse isso. Os dois alemães, né?
outra coisa que eu escrevi sobre a escola histórica. A escola histórica, ela se fundamenta no historicismo. São duas coisas diferentes. Historicismo é uma coisa, ela se fundamenta no historicismo. E o que o historicismo preceituava? Ele considerava o homem na sua individualidade. O historicismo considera o homem na sua individualidade em oposição ao racionalismo. Então havia uma divergência entre a escola histórica e os iluministas. O racionalismo é dos iluministas, pode colocar aí. Em oposição ao racionalismo, pode abrir um parênteses, racionalismo, ele é dos iluministas. Então a escola histórica se opõe ao racionalismo, ou seja, se está se impondo a quem? Aos iluministas. Porque a história, essa escola histórica, ela se apropria do historicismo, e o historicismo, ele fala o quê? Considera o homem na sua individualidade. Então você não pode vê-lo simplesmente como um ser social, jurídico, sem os seus costumes, sem os seus pensamentos, sem os seus dramas, sem ele diz que ele fala sobre a não razão. Nós somos seres apaixonados, né? Seres que pensam, que têm sentimentos. Então você não pode tratar uma pessoa nessa forma apenas jurídica. E depois o que ela vai confirmar, isso aí que eu vou falar mais à frente. Quer dizer que esse individualismo do homem aqui é ele com toda a sua cultura, com todos os seus sentimentos. Olha só, quando você vai jogar alguém, é aquilo que o Aristóteles falou, você não pode, ele matou, você vai chamá-lo de assassino, ele é um assassino, tem que analisar você tem que analisar o contexto todo. Então nesse contexto aqui, a escola histórica traz isso. E mesmo se ele for condenado por aquele crime de morte, ele não é, você não pode conceituá-lo como um assassino. Foi naquele momento. E foi naquele momento. Ele matou, mas foi naquele momento. Então não pode se defender. Por isso o individualismo do homem, porque ele tem as suas situações de acordo com de acordo com o contexto. Vamos lá. Quase ficamos no nível, talvez vocês viram aí. Qual a metodologia do objeto dessa escola histórica? Então, para cada caso eu deveria fazer uma análise de tudo, sociológica. A escola histórica tem que levar em conta tudo, a não razão do homem, não o racionalismo, essa coisa, você tinha que se apropriar um pouco da fundamentação do direito natural. Eles não ignoram tudo que eu falei, eles não ignoram o direito natural, eles se apropriam como filosofia, como fundamentação. Então eles vão nessa coisa do direito natural, eles olham o homem em todas as suas, toda a sua essência. Esse é o método deles. Porque você não pode dizer que o assassino, ele é, numa escala de 1 a 10, ele é sempre 10. Não é. Ele tem as suas situações que motivou aquilo e... O fato de ter acontecido uma injustiça ali não quer dizer que aquele que cometeu a injustiça é injusto. Você não pode conceituá-lo assim. Aí é ética Nicomo que mostra bem isso. É um pouquinho que vai ligando, né, uma coisa na outra. Lembrando aqui, toda vez que vocês forem responder a pergunta, vocês têm que saber decorar o título e o autor. É moleza, são só 5 textos aí, ó. Então, na hora que vocês forem responder, que vocês lembrarem onde está, vocês vão falar lá, ó. Segundo Miguel Reale, no seu texto, no narrativismo de Kelsen, ele afirma tal coisa. Segundo Norberto Bobbio, no seu livro Positivismo Jurídico, ele afirma que a escola histórica tem tal coisa. Você tem que amarrar a resposta, não deixa ela voando. Você não pode trocar as coisas. Não pode trocar as coisas, tem que ter certeza do que ele está falando. Relativismo lógico de Hans Kelsen e eficácia do direito. Se puder colocar todo o título, melhor ainda. Entendeu? Segundo Miguel Reale, no livro tal, ele afirma tal coisa. Ética Nicomo, isso que todo mundo já sabe o nome do título, né? Quem escreveu Ética Nicomo? Padre Marcelo. Olha, o livro 5º de Ética Nicomo.